Fala, Senhor, ao nosso coração, agora que estamos prontos e fomos conduzidos até este momento para te ouvir falar. Ao abrirmos o teu santo livro, ao buscarmos a instrução que vem do alto, que está escrita, que é a tua palavra, que é a verdade celestial. Faz-nos entender, Senhor, tudo o que vamos estudar e que possamos conferir aquilo que vamos ouvir, cada parte, com a Escritura e encontrar somente na Escritura a verdade acerca de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É no nome dele que nós oramos e pedimos esta bênção. Amém. Mateus capítulo 14. Abramos juntos. Chegamos na metade do Evangelho de Mateus. Temos aprendido e tem sido uma descoberta estudarmos um Evangelho. Nós estamos habituados a ler e a sempre ouvir menção, citações, sermões, e estudá-lo sistematicamente nos tem ensinado como a revelação bíblica ela vai falando para a igreja e descortinando toda a beleza, toda a glória de Jesus Cristo no Evangelho. Capítulo 14 é aberto com a história da morte de um grande homem. Nos últimos dias que passamos, nós acompanhamos a morte de duas figuras importantes, uma para o nosso estado, alguns dizem até para a nossa nação, outra uma figura muito importante para o seu país, a África do Sul, e também para todo o mundo. O primeiro, o nosso falecido governador Marcelo Deda. O segundo, aquele que passou quase 30 anos preso por um ideal, foi liberto e, sendo liberto, foi presidente de seu país, Nelson Mandela. E tudo o que vimos e acompanhamos nos remeteu à realidade da morte e à fragilidade do homem, e também os feitos que os homens podem realizar na vida. Contudo, o mais interessante a se notar é que tanto na morte do primeiro como na morte do segundo, muito se falou. Grandes ativistas, oradores, pensadores, intelectuais, líderes, governantes, mas nenhuma menção de que eles temiam a Deus. Nenhum marco histórico que tenha feito memória de que estes homens, primeiramente, temiam a Deus. Mas nós estamos nesta noite diante do registro da morte de um homem que, segundo a palavra de Cristo, foi o maior dentre todos os homens que a terra já contemplou. Preso, esquecido na masmorra do castelo ou da torre do rei de seu tempo, morto, não experimentou filas de pessoas contemplando o seu corpo, o defunto, nem os 12 dias em um estádio que se especula será o período do funeral do grande Mandela. Morto, este homem foi sepultado, ele também foi sem nenhuma honra, sem multidão de pessoas, porém registrado nas páginas
sagradas das Escrituras. E sabem por quê? Porque o que o distinguiu, porque também foi um homem do discurso, o que o distinguiu, porque também foi reconhecidamente um grande orador, o que o distinguiu foi que este homem temia Deus e pagou um grande preço por sua fé. Portanto, olhem comigo para o capítulo 14 do Evangelho de Mateus e acompanhem a narrativa do versículo 1 ao versículo de número 12. Relata a história de João, aquele que trouxe consigo o nome O Senhor é dadivoso, é gracioso, que foi conhecido como Batista, porque batizava aqueles que se arrependiam com a sua pregação, e que se destacou por seu discurso poderoso, porque o seu discurso era revestido do poder do Espírito Santo. Diz a Escritura então, a partir do versículo 1, por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens, e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. A narrativa que abre o capítulo 14 começa da seguinte maneira. Diz a Escritura, e aqui não há uma ordem cronológica de tempo. Nós não temos como precisar que isto aconteceu depois que Jesus pregou em Nazaré e foi rejeitado pelos seus. Analisando os evangelhos, a probabilidade aqui é que esta morte aconteceu em um tempo diferente, mas durante o ministério de Jesus, e organizado desta forma pelo Espírito, foi registrado então por Mateus. O que deve nos chamar a atenção é o seguinte, é que por aquele tempo, o período em que Jesus desenvolveu o seu ministério, Herodes, sabendo da fama de Jesus, ele ficou apavorado. Sabem por quê? Porque João já havia sido morto, sua cabeça já havia sido arrancada de seu corpo em um julgamento injusto. E agora Herodes, trancado em seu próprio palácio, em sua própria torre, começa a ouvir acerca da fama de Jesus, da sua pregação poderosa, semelhante à de João Batista, muito maior, dos milagres e sinais que acompanhavam a Jesus, porque João Batista nunca realizou milagre algum. E quando ele ficou sabendo da fama de Jesus, ele então disse: este homem é João Batista, não pode ser outro. Nós matamos, eu como um rei, mandei matar um homem injusto, um homem justo, injustamente eu o executei, eu determinei a sua sentença capital, e só pode ser ele que ressuscitou e agora está pregando por aí. E a narrativa começa deste modo, porque Herodes, ele não era rei, embora reconhecido e chamado de rei, ele era um tetrarca.
o tetrarca tomava parte da quarta parte de uma determinada região. Então, a Galileia e a Pérea eram administradas por Herodes. A palavra Herodes quer dizer heróico. Herodes fazia parte da dinastia de seu pai, o grande Herodes. Este Herodes aqui é o Antipas. Ele era um homem que, diferentemente de seu pai, corajoso, vibrante, guerreiro, grande líder, Herodes era complacente, era fraco e era um homem conduzido por sua mulher. E não há nada pior para um homem de que ser uma canoa conduzida por sua esposa. Assim era Herodes. Herodes é o reflexo no Novo Testamento de Acabe, fraco, molenga, que tinha medo da mulher, e Jezabel fazia o que queria com ele. Herodes, então, era este mesmo tipo de homem. E ele foi casado. Ele foi casado com a filha do rei da Arábia. Este rei se chamava Aretas. Mas sabe o que foi que Herodes fez? Sabe por que Herodes ficou com tanto medo quando ouviu da fama de Jesus? Sabe por que Herodes chegou para os seus súditos e disse assim: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Sabe por quê? Mateus então começa a registrar o que foi que Herodes fez e como ele agiu, fruto de uma atitude complacente, ímpia, má, e que tentava de todas as maneiras conter e acobertar o seu próprio pecado. A partir do versículo 3, então, vem a explicação do porquê Herodes ter imaginado que Jesus de Nazaré só podia ser João Batista, dada a sua semelhança e poderosa pregação. Diz então a Escritura a partir do versículo 3. Vamos ler juntos. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. O problema está aqui. Herodes tinha muito respeito à pregação de João Batista. João Batista pregou durante muito tempo livre na Pérea, na região onde o tetrarca governava abaixo do César romano, do imperador romano. Mas ele resolveu deixar a sua mulher, divorciar-se dela e tomar a mulher de Filipe, Herodes Filipe, seu irmão. Ela se chamava Heróica, da mesma dinastia, Herodias. E Herodias, sendo maléfica, diabólica, figura de Jezabel no Novo Testamento, não podia suportar a constante coragem do profeta em denunciar o incesto cometido por Herodes. Herodes não somente adulterou, meus queridos irmãos, Herodes casou-se com a sua própria sobrinha. Herodes largou a sua mulher e agora estava vivendo com Herodias. E João então corajosamente lhe dizia, e o verbo grego aqui sugere, no versículo de número 4, que João não deixou de pregar e denunciar o pecado do rei. Então alguns acreditam, ainda hoje tentam relacionar João Batista com uma seita judaica daquela época chamada de Essênia, ou os essênios. Mas uma das características dos essênios que viveram na região do Mar Morto era não se meter com nada de política. E João Batista, ele não se envolveu com política. João Batista, ele é a figura clara e própria do profeta de Deus, que é a consciência do Estado. Ele não se calou
E quando o rei cometeu incesto, casando-se com a sua própria sobrinha, sangue do seu sangue, ele disse: não te é lícito possuí-la. E a lei era muito clara, Levítico 18, Levítico 20. Você não podia tomar a mulher de seu irmão, muito mais sendo ela a sua própria sobrinha. A loucura e a insensatez do palácio herodiano é registrada pelos próprios historiadores judeus. O que acontecia entre eles? Intrigas, violência, morte, prostituição, bebedeiras e glutonarias. Mas percebam que este homem, João Batista, não teve medo e pagou o preço por sua fidelidade a Cristo. Ele foi lançado no cárcere, e lançado no cárcere ele foi, certamente pela pressão da sua própria mulher. Por que eu digo isso? Mais adiante nós vamos perceber quem instigou que João Batista fosse morto. Herodias. Os historiadores judeus, Josefo, o principal deles, disse que Herodias, ela tinha esta facilidade de envolver e de encabrestar o seu marido, dizendo para onde ele deveria ir como um burrinho. E sendo um rei fraco, sendo um rei frouxo, ele então, tentando calar a boca de João Batista, manda prendê-lo. João Batista fica preso no palácio do rei. E notem que havia um desejo por matá-lo, no versículo de número 5, mas porque ele temia o povo, e porque o povo tinha João como um profeta, ele não teve coragem de fazer isto. Mas aí a narrativa, ela prossegue. E o que é que nós encontramos então? Versículos de número 6 e número 7. Vamos ler juntos. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, a filha de Herodias, diante de todos, e agradou a Herodes, pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe o que pedisse. Chegou o dia do aniversário do rei. A filha de Herodias, com Filipe, o irmão de Herodes, tinha entre 12 a 14 anos. Josefo descreve, relata esta mesma história, e o nome dela era Salomé. Herodias, então, ela toma sua filha menina, coloca no meio de muitos homens, para que dançasse sensualmente. Era característico do palácio herodiano esse tipo de coisa. Isso nos faz lembrar como os babilônicos viviam, como os persas viviam. Isso nos faz lembrar os dias de Esté, quando o rei Xerxes, ele queria que sua esposa Vasti fizesse o mesmo. E ela, sendo uma rainha íntegra, ela disse: eu não vou fazer isso. E foi desterrada do palácio. Ela não dançaria e iria expor o seu corpo com meneios e com movimentos sensuais. Mas Herodias estava disposta a alcançar o que desejava. E então, em meio a uma festa de homens, governantes e os seus servos, o rei lá presente, onde nenhuma mulher poderia participar, dança Salomé, a filha de Herodias, e diz a Escritura diante de todos, e ela agrada a Herodes. Herodes, então, insensato, provavelmente cheio e bêbado, ele promete e jura sobre algo extremamente louco. Ele diz, inclusive, completa Marcos, que até mesmo a metade de seu reino daria a ela, se ela pedisse. E ele então diz: olha, o que você quiser, eu vou dar a você. Salomé era uma menina, e ela então procura sua mãe e deseja receber dela orientação. Herodias já sabia o que pedir. Herodias já sabia o que dizer. E diz a Escritura então, a partir do versículo 8 até o versículo de número 10, o que nós encontramos e lemos. Vamos ler?
Então, ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Herodias já sabia o que pedir. Ela preparou Salomé para aquele momento. Sabia da fraqueza de seu marido, de como o seu coração, repleto de lascívia e de sensualidade pervertida, enlouquecido pelos sons e pela festa e pelas bebedeiras, faria um juramento insensato e louco. E então sua mãe instiga Salomé, e Salomé então faz um pedido que entristece profundamente o rei. Se esse rei fosse homem de fato, ele diria: eu não lhe prometi assassinar ninguém. Se esse rei fosse homem de fato, ele diria: fui insensato no que prometi, e agora me retrato e me arrependo, mas não posso aceitar este pedido. Mas ele não podia contrariar a sua palavra cheia de loucura. Ele não podia ser envergonhado diante de todos os bêbados que com ele estavam. E então, ele, mesmo triste, determina que o pedido de sua afilhada ou enteada seja aceito. Ele dá ordens e é decapitado um grande homem, João Batista, e ele estava no cárcere. A Escritura conclui esta sessão dizendo no versículo 11 que então a cabeça de João foi trazida num prato, numa bandeja, que era oferecida para enviar presentes aos que não compareciam na festa. Assim foi a cabeça de João Batista. E quando Salomé recebe, ela entrega àquela que tanto queria ver aquele homem calado e morto. Repete-se a história, e Jerônimo, pai da igreja, ele lembra que o mesmo aconteceu tempos atrás, um tempo um pouco mais à frente dos dias de João Batista, com um grande orador romano chamado Cícero. Ele era um homem de uma palavra poderosa. Ele chegou ao Senado romano e ele tinha uma capacidade política. Ele era um homem muito inteligente, ele era um homem de muitas habilidades, mas ele ficou muito conhecido por seu poder em discursar. E então Antônio, imperador, não suportava mais a confrontação e o combate que tinha que encarar sempre, quando ouvia os discursos de Cícero. E Jerônimo então relata que o que acontece com Cícero é o mesmo que acontece com João Batista. Fúvia, a esposa do imperador romano, quando Cícero é executado e morto, e a sua cabeça é decapitada, é arrancada de seu corpo, diz a história, ela toma do próprio arranjo que prendia o seu cabelo, ela puxa a língua de Cícero, ela arranca a sua língua e ela fura, no desejo de dizer: agora estás calado. Jerônimo então, ele relata, faz parte da história da igreja, que quando Salomé leva a cabeça de João para Herodias, Herodias faz o mesmo. Ela corta a língua daquele servo de Deus. Ela fura a língua de João. O seu desejo era vê-lo calado. O seu desejo era não mais ouvir a palavra que a confrontava, porque a lei de Deus dizia: você está em pecado. Mas a diferença, irmãos, é que nem Cícero e nem João, mesmo mortos, ficaram silentes.
Aqui está toda a diferença de um homem temente a Deus e usado por Deus para pregar o Evangelho. O homem que foi o último profeta e estando morto, sua cabeça arrancada, sua língua furada, no afã de seus inimigos de vê-lo calado, sem poder mais pregar o Evangelho. Aqui está a diferença de um homem temente a Deus e daqueles que morrem e não deixam nada mais do que aquela mensagem de que fizeram alguma coisa neste mundo. Não, a diferença está. E se nós passássemos rapidamente, nós não iríamos perceber. A diferença está no poder da pregação daqueles que são usados por Deus. Quando João foi morto, o que foi que aconteceu? Diz o versículo de número 12. Vamos ler. Então, vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. João não ficou calado. João, mesmo morto, não permaneceu mudo. O efeito de sua pregação, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, permaneceu. Os seus discípulos não saíram dispersos. O seu sepultamento não foi cheio de pompa e circunstância. Não teve pessoas chorando. Não teve grandes discursos. Não teve transportes ou trajos reais, mas de maneira simples. Os discípulos vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram, mas eles não foram para casa. Eles não voltaram para os seus lares. Eles não ficaram com aquele sentimento vazio de alguém que morre e não tem nada para deixar. Eles foram até o Cristo. Eles anunciaram a Cristo o que aconteceu. E os evangelhos relatam que estes discípulos por fim entenderam. Entenderam o que foi dito por Jesus. Quando muitos duvidaram de João e acreditaram que ele foi fraco. E João disse: este homem nunca foi fraco. Eles voltaram para Cristo. E a mensagem de João, porque foi um homem usado pelo Espírito, produziu os seus efeitos. Eles voltaram para Cristo e não para suas próprias casas. Meus irmãos, não há uma mensagem especial, voltada e direcionada nesta noite para os acontecimentos que temos vivido. Vocês têm percebido, domingo após domingo, pela providência, somos levados às passagens da Bíblia, e como estas passagens têm suprido as necessidades atuais da igreja. Notem a lição que encontramos e achamos na vida de João. Foi aquela que ele mesmo disse e repetidas vezes ele falou: antes importa que ele, Jesus Cristo, cresça e que eu diminua. Ele morre sem nenhuma glória para que a glória seja dada a Cristo. Ele não tem o seu corpo por tanto tempo e tantas vezes contemplado e com lágrimas sendo olhado por pessoas entristecidas, mas ele conduz os seus discípulos ao Salvador. Ele nos ensina com o seu testemunho e porque foi alvo da graça de Deus a refletirmos no dia de hoje qual o custo da nossa fidelidade a Cristo. Porque muito facilmente nós nos encontramos por vezes no palácio de Herodes. Nós nos alegramos com as suas danças. Nós negociamos a nossa fé. Nós temos medo dos homens.
Nós envelhecemos, adoecemos e morremos, e por fim, ninguém é conduzido a Cristo, porque nós não deixamos nenhum testemunho que marque a nossa passagem neste mundo. O preço, o custo da nossa fidelidade a Cristo deve ser avaliado à luz do Evangelho de Mateus e de toda a Escritura, para que sejamos, irmãos, acordados e despertados neste dia a respeito daquilo que nós estamos fazendo. Quando nós nos misturamos e amamos tanto este mundo, que nada mais importa e que nenhum preço nós estamos dispostos a pagar. O que estão ensinando aos nossos filhos, o que eles estão recebendo e nós calados aceitamos. Os nossos filhos estudam, os nossos filhos se formam, os nossos filhos participam até de festas pagãs. Os nossos filhos estão participando de missas das escolas. Calados nós estamos. Tudo vai passar, nada disso serve. E o que é que eles estão aprendendo? Que fé é essa? Que convicção é essa? Que determinação é essa? Que nos leva a pagar o preço, até mesmo se for a nossa vida por Cristo. Nosso casamento, sem nenhuma diferença, e o mundo nos olha. Nós, homens, por vezes omissos, fracos, sem decisão, sem determinação, sem temor ao Senhor, tímidos, calados, mandados pelas mulheres, quando elas deveriam ver em nós homens santos e cheios de autoridade e amor, a ponto de decidirem nos seguir por onde quer que fôssemos. As mulheres pressionadas, mulheres cristãs, empurradas pelo mundo, negociam valores, acreditam que esta corrida louca, competitiva, por se igualarem aos homens, é o preço que deve ser pago, deixando os filhos se perderem, esquecendo dos maridos. Que testemunho temos dado? O casamento, irmãos, esta instituição sagrada, divina, tem sofrido, experimentado um processo de destruição e de desmoronamento da fé, porque nós estamos parecendo tanto com o mundo, que nem mesmo sabem no nosso comportamento, na nossa postura, se nós somos crentes ou não. Não temos mais coragem de nos manifestar. Não temos mais coragem de dizer o que pensamos. O mundo avança e nós recuamos, mas temos a palavra, mas recuamos. Nós temos a palavra, mas nos calamos. Nós precisamos fazer muito mais, meus irmãos. Nós podemos fazer muito mais. Eu fico olhando o que os ímpios têm feito, e olho para a nossa congregação tão pequena e simples, mas com gente tão talentosa e cheia de dons, e me pergunto, o que é que nós não podemos fazer melhor e para Cristo, que estes homens não fazem? Mas acomodados estamos, assentados estamos, e precisamos olhar para o exemplo de um homem que não titubeou quando a sua cabeça foi pedida, e não retratou-se quanto ao seu dizer ou discurso, quando seus algozes se aproximaram. Ele deu a sua cabeça, e a sua cabeça foi arrancada. A diferença, meus amados irmãos, a grande diferença, está no fato de que aquele homem, João Batista, conduziu pecadores a Cristo. E o que é que nós temos feito? No passado nós fomos muito mais influentes.
Hoje, no presente, a resposta mais comum que ouço é: pastor, tudo vai mal, o que tem a se fazer? Não podemos fazer mais nada. Nada dá certo. Temos que aceitar a nossa condição e pedir que Jesus volte, mas será que foi assim que Jesus nos ensinou a aguardar o seu retorno? Não! Jesus nos ensinou, assim como João Batista, seguirmos avante, firmes, combatendo o bom combate, não calados, silentes, mas envolvidos. E quanto, irmãos, nós podemos fazer? Quantos pecadores nós podemos conduzir ao Senhor? Mas todas as vezes que nós somos confrontados com a palavra e nós lembramos que o nosso espírito e comportamento é semelhante ao de Herodes, ou ao de Herodias, ou ao de Salomé, que diferença fazemos neste mundo? Que diferença fazemos quando jovens amam muito este mundo, a ponto de se misturarem tanto com este mundo e fazerem as mesmas coisas sujas que os ímpios fazem? Que diferença faremos como maridos se não crescemos ainda? E casados queremos viver como se meninos fôssemos. Queremos viver para o mundo e ganhar o mundo, e esquecemos a nossa casa. Que diferença faremos, meus amados irmãos, se como consciência do Estado nós nos calarmos? Nós precisamos, irmãos, olhar para este exemplo e entender que a grande diferença que um servo de Deus pode fazer no lugar onde ele está pode ser aprendida, pode ser encontrada na história de um homem simples, mas que foi usado poderosamente por Deus. De um homem simples e sepultado de uma maneira simples, mas que quando nós olhamos o fim da sua história, os que o viram morto foram e anunciaram a Jesus, foram e seguiram a Jesus, foram e viveram assim como ele para Cristo Jesus. Qual será a sua decisão nesta noite? Qual tem sido o preço da sua fidelidade? Quantas coisas você tem negociado? Sua palavra, seu tempo, seu coração, o seu amor, a sua integridade. Chegou a hora, irmãos, de, em profundo arrependimento, acertarmos as nossas contas com o Senhor e procurarmos, vivendo assim como este servo de Deus e tantos outros, olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sequência da narrativa é maravilhosa. Quando os homens saem e seguem a Cristo, ele não poderia fazer outra coisa senão alimentá-los. O caminho para a reconciliação com Cristo, em verdadeiro arrependimento e fé nesta noite, é buscar nele o verdadeiro alimento, a verdadeira fé. O caminho para que você acerte as suas contas com ele nesta noite é reconhecer que você tem pecado quando tem sido infiel e procurar então, a semelhança de João, pagar até mesmo com a sua própria vida a sua fidelidade ao seu Redentor. O seu caminho nesta noite não pode ser mais o caminho de Herodes, ou o caminho de Herodias, ou o caminho de Salomé. O seu caminho tem que ser o caminho daqueles homens de fé, e que nesta viva fé você encontre o verdadeiro Salvador, aquele que conduzirá você para o céu. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua graça para nós é melhor do que a vida. É por isso que os nossos lábios Te louvam. Estamos aqui, Senhor, todos nós, diante do Senhor que é santo e glorioso. E ao lermos e estudarmos a Tua santa palavra,
percebemos na vida e ministério do último grande profeta o caminho preparado pelo Senhor, pelo qual nós devemos andar. Não permitas, ó Senhor, que sejamos como aqueles que tantos feitos gloriosos executaram entre os homens, mas não carregaram a marca de serem reconhecidos como homens de Deus. A marca de homens que, quando morreram, apontaram aos que vivem Cristo. Não permitas, ó Senhor, que envolvidos tanto com este mundo, sejamos como Herodes, um homem ímpio e sujo, e que matou injustamente um homem santo. Que não sejamos como Herodes, figura deste mundo caído e rebelde contra Deus, vivendo de maneira desajustada, desordenada, envolvidos em tantos problemas e pecados, Senhor, tão parecidos com o mundo, que o mundo não nos reconhece como crentes. Não permitas, ó Senhor, que o preço que paguemos por nossa fidelidade seja facilmente vendido por aquilo que este mundo nos apresenta como o melhor, o mais caro, o mais especial, e que não glorifica a Cristo. Desperta, Senhor, o coração do teu povo para almejar e orar por grandes realizações que manifestem a glória do Senhor neste mundo. Desperta o coração do seu povo para que sejamos, onde quer que estejamos, a palavra profética, a consciência para este mundo caído. Que sejamos aqueles que apontam pela palavra os pecadores a Cristo. Tem compaixão de nós, ó Senhor, porque quando avaliamos o que temos feito tão pouco e temos negociado tanto a nossa fé e a dos nossos filhos. Tem compaixão, Senhor Deus, das nossas almas e faz-nos como João Batista, corajoso, destemido, santo, humilde, que do cárcere experimentou a morte, mas mesmo depois de morto, continuou a falar, até hoje, para nós, através do seu testemunho de fé. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos.